mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Pequenos gestos fazem valer a pena. Tudo vale a pena na vida. Quando você encontra uma pessoa solitária, trabalhadora, a qual poucas pessoas dizem sequer um bom dia, boa tarde ou boa noite. Em um dia, estava fazendo um documentário solicitado pela professora de português. E nesse trabalho, tinha que pedir um abraço para indivíduos desconhecidos nas ruas da cidade, mais exatamente na Praça da Bandeira. Cheguei em um senhor que estava vendendo sorvete na praça. Cumprimentei-o e lhe pedi um abraço. Logo, ele me abraçou e se emocionou muito. Me contou que há muito tempo ninguém lhe pediu um abraço. Esses gestos pequenos fazem com que os cidadãos enxerguem o que outros sofrem na rua e também se emocionam e ficam felizes por receber um abraço, ou até mesmo pelo simples fato de serem cumprimentados. Gestos pequenos podem alegrar o dia de muitas pessoas, não é mesmo? Não sabemos o que eles passam em seu dia a dia, então devemos respeitá-los e ser bem civilizados com todos à nossa volta. Ao realizarmos esses pequenos gestos, podemos deixar o dia de muita gente feliz. Até porque é assim que devemos viver, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olá, meus caros e caras ouvintes! No podcast de hoje, irei contar um fato de minha vida que eu apelidei de O Dia D. Mas vocês devem estar se perguntando: mas Laura, que raios que é Dia D? E eu irei sanar a dúvida de vocês, segundo minha professora Andreia, que é de português. O dia D é aquele dia especial, é aquele dia encantador, é aquele dia em que ocorre algo muito maravilhoso ou muito triste, depende de cada um. Agora, sem mais delongas, vamos ao conto. O Dia D. Certa vez, estava no McDonald's minha família, quando, ao olhar pela vidraça, me deparei com um casal de crianças e uma senhora bem idosa. As crianças olhavam para dentro do estabelecimento com os olhares murchos. A senhorinha estava em pé, com o olhar vazio e de arrependimento. Fiquei tão incomodada com a situação ao ver inúmeras famílias passando por eles como se os mesmos fossem invisíveis, que imediatamente falei com os meus pais para irmos ver o que estava acontecendo. A senhorinha nos disse que ela vinha de muito longe e que o dinheiro que tinha só dava para a passagem. Ela até nos mostrou os troquinhos dela, tadinha. Disse que eles estavam morrendo de fome e que não tinham dinheiro para comprar nada. Com o coração apertado, ao ver a situação, fomos comprar algo para eles.
A moça do caixa disse que os funcionários estavam fazendo uma vaquinha para comprar algo para eles comerem. Completou que o que estávamos fazendo era algo muito bonito e que não se via todo dia. Entregamos o lanche e os convidamos para entrar e sentarem conosco. Porém, eles se recusavam. Estavam com vergonha de tal acaso. As crianças, ao receberem o lanche, pareciam que tinham visto um brinquedo novo. Aquela simples expressão valia mais que 1000 palavras. Eles ficaram extremamente felizes, não sabiam nem como agradecer. Mais tarde, nos retiramos do estabelecimento. Ao sairmos com o carro, eles começaram a acenar. As crianças seguravam os brinquedos que vieram com o lanche como se fosse algo de valor inestimável. A senhorinha acenava com os olhos repletos de lágrimas. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Eu havia saído de férias com minha família no ano de 2015. Fomos ao mesmo destino de sempre, cujo era a cidade litorânea de Caraguatatuba. Gostávamos da cidade por tanto ser uma cidade pacata e não requisitava uma grande quantidade monetária para a estadia. Ficamos na casa de uma senhora que era amiga da minha mãe, chamada Dona Jo. Ela havia nos recomendado uma praia que recebia o nome de Canto Bravo, uma praia famosa por realizar as competições esportivas. Lá estávamos na praia até que resolvi entrar no mar. E como já havia ido naquela praia um dia antes, eu não me preocupei. Quando eu entrei no mar, percebi algo diferente. A maré tinha mudado de forma tão bruta que ela começou a me puxar para uma área onde não tinha mais pé. Logo, comecei a gritar por socorro. O mar começou a se agitar e eu comecei a ficar sem forças para nadar até a areia. Chegou um momento que apenas desisti e comecei a boiar. Ninguém ouviu meu pedido de socorro. Até que, enfim, uma grande onda me jogou para fora da água. Literalmente ninguém da praia havia nem percebido que eu estava pedindo por ajuda. Após muito sufoco e desespero, consegui me salvar. Quando voltei para casa, a minha avó me presenteou um gatinho, pois na época era meu aniversário. Esse gatinho está vivo até hoje, dando assim muita alegria a mim e a todos de minha casa. E nesses anos, cuidando dele, percebi que devemos lutar pela vida para alcançar a felicidade. Não importa qual tipo de felicidade. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aprendendo com o passado e mudando o futuro. Minha vida não se resume no ano de 2020. Ano este que está sendo atípico, mas cheio de aprendizados. Além das dores e lágrimas derramadas por muitos ao longo desse ano. Vivi e continuo vivendo um misto de emoções que inundaram minha mente e meu coração. Primeiramente, eu não sabia o que esperar desse ano, só tinha uma coisa em mente: será um ano melhor do que 2019. E a partir daquele momento, toda a minha fé e esperança foi depositada nesse meu pensamento. Janeiro e fevereiro vieram para me ensinar o quão importante é aproveitar os momentos ao lado de quem você ama. Seja com sua família ou com seus amigos. Nesses 2 meses que duraram uma eternidade de tão incríveis que foram, eu saí muito com meus amigos. Fui a um retiro e lá tive experiências incríveis. Tive um tempo de aproximação com a minha família e também tive tempo para ver no que eu estava errando. Março chegou e a única coisa que ouvíamos falar era no tal do Covid-19. E aí pensamos, mas nunca que isso vai chegar em Santa Isabel, aqui logo no fim do mundo? Adivinha, estávamos errados novamente. A pandemia chegou e afastou todo mundo de tudo. Escola, amigos, até de alguns parentes. Da única coisa que não fomos afastados foi de nós mesmos. A nossa única escolha era o confinamento. No início eu fiquei feliz por não ter que ir para a escola, porque o ano nem tinha começado e eu já estava cansada. O tempo foi passando e chegou abril. A paciência era o que faltava sempre dentro de casa. Da minha parte, eu já não aguentava mais ficar em casa. O dia 12 de abril foi um marco na minha vida. Foi o dia em que minha avó faleceu. Ela cuidou de mim desde o dia que eu nasci, e desde então eu venho refletindo o quanto eu errei com ela
e o quanto eu poderia ter sido melhor. Depois que ela faleceu, eu fiquei no meu próprio confinamento, numa bolha de culpa comigo mesma. Até que uma hora eu cansei de me culpar e decidi mudar. Por mim, pela minha família, pelos meus amigos, mas principalmente pela minha avó. Eu passei a dedicar mais tempo à minha família e às pessoas que eu amo, e não deixar que um erro do passado e minha falta de maturidade arruinasse meu futuro. Ajudei algumas pessoas da maneira que eu pude. Servi a Deus, que era algo que minha avó fazia e, querendo ou não, isso me deixava mais perto dela. Aprendi uns jogos esquisitos com meus amigos esquisitos. Brincadeira, gente. Conversei muito e ri muito com pessoas que são de extrema importância para mim. E hoje vejo que todo sofrimento traz um aprendizado. Todo sofrimento é válido e o quanto eu cresci, não de altura, mas sim como pessoa, amiga, dona de gato, filha, sobrinha, neta, etc. Reconheço que aquele sofrimento lá atrás valeu a pena, para que hoje eu pudesse ser alguém melhor. O que eu tenho a dizer a você que está escutando esse áudio é que se você está disposto a mudar e fazer a diferença, seja onde for, todo o esforço e sofrimento valerão a pena, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. Este poema é baseado no livro Coraline, do escritor Neil Gaiman, do ano de 2002. Coragem. Eu li um livro. Ele me mostrou algo incrível. O que é ter coragem, em meio a qualquer desvantagem? Coraline é uma menina corajosa, que de maneira engenhosa enfrentou todos os seus medos, em um mundo cheio de segredos. Ela me mostrou que ter coragem não é não ter medo, é usá-lo como vantagem para superar qualquer obstáculo. E assim como ela, enfrentar qualquer perigo. Afinal, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse caso não é sobre um humano em si, mas sim sobre dois cachorros chamados Bella e Sadie. Um ato de bravura que inspira qualquer bípede. O dia 3 de dezembro de 2018 ficou marcado para a americana Mary Hart, 62, que tomava banho, quando sofreu um derrame. As cadelas de raça labrador, Bella e Sadie, rapidamente saíram correndo e latindo em direção à casa da vizinha, a fim de avisar que tinha algo errado. Atendendo ao chamado das cadelas, a vizinha encontrou Mary quase inconsciente e logo chamou socorro. Foi a atitude dos bichinhos que salvou a vida da dona e impediu que ela tivesse danos permanentes no cérebro. Revelou ao jornal St. Augustine Records que assim que caiu no chão, avisou as cachorras, abre aspas, preciso de ajuda, fecha aspas. Elas entenderam o recado. Esse ato de bravura fez com que as cachorras ficassem conhecidas na vizinhança toda. Sempre que Mary Hart as levava para passear, todos as cumprimentavam. Dia 3 de dezembro ficou marcado na vida da dona. As cachorras, por mais que não sejam humanas, salvaram sua vida. Assim se dizendo. E podemos dizer que o que podemos tirar de tudo isso é: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Anos se passam. Os dias são um sopro, mas as memórias e sentimentos permanecem como se fossem tão recentes quanto há um segundo atrás. Momentos difíceis, angústias, medos, solidão. Sentir todas essas coisas ao mesmo tempo é perturbador. A tempestade parece interminável. Mas apesar dos tormentos, nada é eterno. Tudo o que vivenciamos fica na memória, porém acabam deixando de machucar, deixando de abalar os pobres corações. E logo mais, quando menos esperamos, coisas boas. Acordar e ver a luz do dia, sentir uma felicidade imensa no peito,
sentir-se vivo. A vida é repleta de momentos bons e ruins, risos e choros, ganhos e perdas, dias chuvosos e ensolarados. Cabe a nós vivenciar todos esses momentos ao longo da nossa jornada, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. Valeu a pena. Em um final de semana, pela manhã, escutei um choro de um cachorro e nem dei bola, por conta que naquela região havia cachorro chorando a todo momento. Mas o cachorro não parava de chorar a nenhum momento. Minha mãe falou: Vitória, vai colocar água e ração para aquele cachorro na rua. Eu fui e estava à procura dele. Eu o avistei e eu peguei para colocar a ração e a água. Na hora que eu ouvi, já logo falei o nome dele: Bob. Meus pais falaram que eu não poderia entrar em casa com aquele cachorro, pois havia 3 cachorros dentro de casa já. E falei: tá bom. Eu fiquei umas 2 horas na rua com o cachorro e fui dando, abre aspas, trela, fecha aspas. E entrei com o cachorro dentro de casa. Arrumei um cantinho na garagem, fazia ele dormir no colo, fazia carinho. Eu queria muito ficar com ele. Mas meus pais não deixaram. Minha mãe deu a ideia de ver quem dos meus amigos queria adotar ele. Ofereci para um monte de gente, mas ninguém quis adotar. Então minha mãe falou com a dona Magali para ela pegar ele. A Magali disse que sábado ela poderia pegar, mas até então ele ia ter que ficar uma semana com a gente. E que eu podia ficar despreocupada, que ela ia manter o nome Bob. Foi uma semana estressante, mas legal também. Na sexta, a mulher mandou mensagem para o meu pai e falou que às 10 horas da manhã passaria para buscar o Bob. A manhã seguinte chegou e eu me apeguei tanto a ele que eu não queria que ele fosse embora. Acordei, era 6 horas da manhã. Estava com sono, coloquei o despertador para 9h40. Acordei meio-dia. Assustada porque perdi o horário. Acordei chorando e comecei já a procurar ele pela casa. E fui perguntar se a mulher já tinha pegado ele aqui em casa. Meu pai disse que sim, e fazia muito tempo. Eu me acabei de chorar. Peguei a coberta que ele havia dormido e chorava, tanto que ninguém me viu chorar assim nunca. Eu queria ele todo para mim. Um tempo depois, meu cunhado foi comigo buscar minha mãe do serviço. Minha mãe ficou assustada quando me viu, porque eu estava vermelha de tanto chorar. Ela disse para o meu cunhado para parar o carro na frente do açaí. Minha mãe falou para mim descer, eu desci. A dona Magali disse: vocês deram sorte, porque ainda bem que eu não senti verdade no homem que queria adotar o Bob. Então, nós pegamos o Bob e fomos embora. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Vale a pena viver para ajudar ao próximo. O ano era 2015, mês de setembro, e como todo início de mês, eu e meus pais fomos fazer compras para casa em uma cidade vizinha, onde, segundo meu pai, o valor dos alimentos que eram necessários eram mais acessíveis à renda da família. Chegamos ao supermercado e pegamos tudo o que queríamos. E como sempre, assim que finalizamos a compra, já entramos no carro para partirmos a caminho de casa. Foi quando meu pai se depara com um homem que aparentava ter uns 30 anos, acenando para ele do lado de fora do comércio, no estacionamento. Da mesma forma que qualquer outra pessoa bem educada fosse reagir, meu pai perguntou para o tal moço o que ele desejava. Não contente com a distância tão longa que ele estava de nós, o rapaz chegou mais perto e disse: o senhor é pai de família, sabe como é difícil sustentar. E imagine na minha situação. Apontou para o seu braço. Estou desempregado por conta da forma debilitada que estou. Não tenho comida em casa, muito menos algum dinheiro para comprar algo, que seja alguns pães. Poderia me ajudar com 5 pãezinhos? Mas é claro, vamos comigo comprá-los, respondeu meu pai. Caso você não tenha entendido, o pobre moço não trabalhava porque estava com seu braço imobilizado. Sendo assim, meu pai, vendo toda aquela situação, não só lhe deu uns pãezinhos, mas sim tudo o que estava em seu alcance no momento, como um pacote de arroz, feijão e algumas peças de carne. O moço, feliz, agradeceu e meu pai ainda o levou com suas coisas até sua casa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Certo dia, estava brincando na casa do meu avô, até que um homem bateu palma no portão e meu avô saiu para ver quem era. Lá estava um moço pedindo ajuda, e ele dizia: Boa tarde, senhor. Minha mãe está internada em um hospital em BH e precisa de um dinheiro para ir até lá. Comovido com a história, meu avô resolveu ajudá-lo e perguntou: E o senhor precisa de quantos reais? Eu preciso de R$ 400, disse o moço. Meu avô então decidiu pegar o dinheiro e entregar para ele. Após entregar o dinheiro, aquele homem foi embora. Depois de alguns dias, meu avô, conversando com alguns de seus vizinhos, descobriu que aquele cara era de Arujá e ele era apenas um ladrão que já havia pedido dinheiro para outras pessoas. Viver vale a pena para ajudar o próximo, mesmo que seu pedido não seja verdadeiro. Se perdendo para se encontrar. Essa história inicia-se em 2019, um ano decisivo, confuso e interessante. A narradora e protagonista dessa história é uma garota de uns 13 anos, Júlia, uma pessoa que não viveu muito, mas viveu intensamente. Era a Júlia de 2019. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Não tinha motivos para seguir em frente. A única coisa que eu fazia era estudar ou ficar no celular. Meus pais perceberam isso e me colocaram no teatro. Foi magnífico. Era um dos únicos lugares que eu poderia ser 100% eu. Me aproximei de pessoas incríveis, às quais sou muito grata e me fizeram ser quem sou hoje. Não digo que tudo foram flores, mas eu tenho a consciência que todas as coisas ruins me fortaleceram. Em meados de dezembro, foi o dia da despedida. Eu e minhas melhores amigas marcamos de ir a um parque de diversões. Ficamos lá a noite toda e depois fomos jantar. Esse dia foi incrível. Por um segundo, nada iria acontecer. O mundo parou e éramos só nós quatro. Rimos muito, fomos em vários brinquedos. Eu quase morri na montanha-russa. Tiramos várias fotos. A nossa amizade era algo genuíno, intenso. Foi realmente a definição de eterno enquanto durar. Mas chegou a hora da despedida. O dia da despedida não foi triste, não foi feliz. Foi um ar de recomeço. Dentre as lágrimas, meus olhos também brilhavam, admirados com o novo. A minha vida mudou totalmente. Fui do agito da cidade grande à paz do interior. Comecei a admirar as coisas simples. Descobri que eu amo os animais, me aproximei da minha família, conheci pessoas maravilhosas. E aí começou a quarentena. Tive muito tempo para pensar. Acabei descobrindo mais coisas sobre mim. Descobri o que eu realmente quero fazer, o que realmente me faz bem e o tipo de pessoa que eu quero ser. Não me arrependo de ter me mudado ou outros erros, pois aprendi muito com isso e a cada dia estou tentando ser uma pessoa melhor. Afinal, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Oi, meu nome é Isabela e eu vou contar algumas coisas que marcaram minha vida. Bom, eu vou começar falando sobre o meu sexto ano, que, na minha opinião, foi um ano mais para o amadurecimento da minha sala do que um ano para momentos marcáveis. Logo depois do sexto, vem o sétimo. Ok, esse tem coisa para contar. Bom, já começamos com uma grande novidade. Me tornei K-pop. Tá em uma coisa que nunca imaginei sendo. Outra coisa que também nunca imaginei sendo era otaku, e adivinha, me tornei otaku. Falar de 2019 e não citar literatura seria um pecado, já que esse ano eu li livros incríveis como A Constante Pimenta e Extraordinário. Também foi o ano em que chorei que nem um bebê durante 3 dias durante minha aldeia. Resumindo, o ano 2019 foi um ano de novidades e mudanças. 2020 é um ano onde eu aprendi que o impossível é possível. Isso tem sido um ano complicado por conta da quarentena, mas isso não significa que eu não pude experimentar coisas novas. Esse ano eu realmente me aprofundei em ler livros, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, além de eu estar me descobrindo. Bom, é óbvio que eu não contei tudo, já que minha vida não é um mar de rosas. Já pensei em desistir várias vezes, mas como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. 2019 foi um ano muito estressante e esquisito para mim, do meio pro final, porque eu passei por um momento um pouco difícil. Minha ansiedade voltou, eu fiquei muito perdida e alguns outros fatores só ajudaram a me piorar. E eu superei tudo isso em 2020, porque eu acredito que você tem que continuar andando e correndo atrás do bem para você sair daquilo, porque você vai conseguir. Em 2020 eu consegui sair disso. No início do ano, eu já comecei bem. Novas amizades, reencontro de amizades, mas também teve
a perda da amizade, né? Sempre vai ter, é da vida. Você aprende com aquela pessoa e ela precisa seguir o caminho dela, você precisa seguir o seu caminho e você acaba indo embora. Ela acaba indo embora da sua vida. Mas isso faz parte. E no meio do ano, eu revi um tio meu que eu conheci, eu não lembrava do rosto dele, eu conheci ele quando eu era muito pequenininha, mas antes da quarentena eu fui ver ele, eu fui no shopping e revi ele de novo. E eu revi ele mais uma vez, na quarentena, assim, ele tinha testado, né, ele testou negativo, então ele veio aqui e foi de surpresa, porque eu revi ele e conheci mais um tio meu de consideração. Eu conheci 2 tios que, na verdade, eu conheci, assim, bastante gente que conversa, assim, com a minha mãe e com meu pai. Eu conheci bastante gente. Só que eu considero muito 3 deles. 3, assim, de 5, eu considero muito 3. E eu revi um deles e conheci mais um desses 3. Falta conhecer o outro. E assim, foi um dia que eu não queria que acabasse mais. Foi muito legal esse dia, mas ele acabou, eles acabaram indo embora para a cidade deles. E agora, assim, no final do ano, do meio pro final do ano, tudo deu uma melhorada, eu me senti mais próxima da minha família, mais conectada com a minha família, com Deus e com os meus guias. E também teve uns momentos mais tristes, né? Eu acabei perdendo um tio meu, mas ele seguiu a vida do outro lado e eu segui a minha vida. A gente tem que aprender com isso. E foi quando eu comecei a valorizar mais a minha vida e tudo que eu tenho nela. E também tem aqueles leves surtos de quarentena, né? Que a gente dá de aula, muitos trabalhos, muitas tarefas. Acordar cedo também, às vezes, é meio chatinho, mas a gente tem que lidar com isso. É meio chato sim, mas tudo vale a pena se a alma não é pequena. Um dia estava conversando com meu tio de um sonho que tinha. O sonho era ir no estádio do time do meu coração. Um tempo depois, meu tio mandou uma foto do ingresso que ele comprou para irmos no jogo. Quando realmente chegou o dia, quase chorei. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O pequeno advogado. Em um certo dia, Jong acaba de se formar como um advogado. Seu sonho é ter uma empresa, mas para isso ele terá que trabalhar duro. Vamos ouvir essa história? No seu primeiro dia como advogado na Stewart's Advocacia, não foi muito bom, pois ninguém confiava nele ainda, pois ele era o mais novo entre todos que estavam ao seu redor. Uma semana depois, já estava tendo um bom desempenho comparado com os outros candidatos para a vaga que estava concorrendo. No seu primeiro caso, foi muito difícil, pois estava defendendo uma pessoa que todos, extremamente todos, achavam que eu tinha roubado o maior banco da cidade. Mas como ele era um bom advogado, provou que seu cliente era inocente e sim seu irmão gêmeo era o culpado. Um mês de trabalho. Ele conseguiu a vaga, trabalhou muito duro e guardava seu dinheirinho para seu maior sonho. 10 anos depois, finalmente estava abrindo sua grande empresa, chamada Emily Consórcios, o nome de sua filha mais velha, que seguiu o caminho de seu pai. Moral da história: tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha. Calma, amor, não se exponha. Você é tipo quanto... Olá, meu nome é Henrique e eu estou aqui para falar sobre os livros que eu li durante a minha vida. No 5º ano eu tinha muita preguiça de ler. Não que hoje eu não tenha, mas é que a minha preguiça é canalizada para outras coisas hoje em dia. Mas no 5º ano eu tinha muita preguiça de ler. Eu gostava de ouvir as pessoas lendo, mas eu tinha preguiça de ler. Quando as pessoas chegavam, tipo, pra mim pra falar: nossa, você já leu esse livro? Eu virava pra elas e falava não. Assim eu já cortava o assunto rapidinho, que eu não gostava nem de ler, nem de falar sobre o livro. Aí a pessoa já ficava de cara feia comigo, mas eu não ligo pra isso. E no 6º ano eu decidi tomar um pouco de vergonha na cara e comecei a ler. Que livros que eu li? Que eu li no 6º ano? Eu li Mark e Maia,
É uma pequena coleção de livros. Eu li Os Monges e o Dilúvio, que pra mim não passa de um pensamento, porque eu não lembro de nada desse livro, nada mesmo. Mas eu sei que o final é bem bonitinho, eu simplesmente sei. E eu li Harry Potter, que era um livro que eu fingia que não gostava, para as pessoas não virem falar dele pra mim. No 7º, aí eu demorei bastante para ler Harry Potter, porque era um livro que... Eu não sei porque que eu demorei para ler essa coleção, eu sei que eu demorei. No 7º ano, eu comecei a ler Percy Jackson. Percy Jackson foi uma saga que eu li do 7º ano até mais ou menos a metade dele. Depois eu li mais alguns livros que eu terminei de ler Pegasus, eu comecei a ler Nárnia, não gostei. E eu li Animais Fantásticos. No 8º ano, que é esse ano, o que eu já li nesse ano? Eu já li Divergentes, a saga completa, que não é só Divergentes, tem alguns outros nomes. Se eu não me engano é Insurgentes e tem mais um, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu também comecei a ler... E eu comecei a ler ele e comprei semana passada, por sinal, que é Game of Thrones. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse livro ainda, porque eu só li algumas páginas, então eu não posso criticar ele ainda. Mas quando eu terminar eu critico. A questão é... Tem muitos livros que eu pensei em desistir, como Harry Potter 3, Percy Jackson 2 ou Divergentes 3. Que foram livros, assim, não chatos de desistir de ler, mas enjoantes de desistir da saga. Porque, por exemplo, os livros eram muito bons, o problema era, tinham muita enrolação, muito melamela, e eu não gosto disso, eu gosto da ação dos livros. Mas, como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. No ano de 2013, a mãe de Lucas decidiu mudá-lo de escola, pois não estava gostando do método de aprendizagem. Lucas, quando soube a notícia, ficou muito triste, pois ele adorava os seus amigos de lá, e o lugar também era maravilhoso. Ele tentou convencer sua mãe de não mudá-lo, mas ela já estava decidida do que ia fazer. Lucas demorou para se acostumar, mas valeu muito a pena mudar de escola, pois hoje em dia estuda com seus melhores amigos em uma das melhores escolas da cidade. Moral: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Oi, aqui é a Madu e hoje eu vou contar o dia em que eu fugi de casa. Sim, é fuga da dona de casa. Eu tinha lá pros meus 6, 7 aninhos de idade e resolvi dormir na casa da minha tia, que morava 2 quadras acima da minha casa. Eu pedi muito pros meus pais e eles deixaram. No meio do caminho, eles me fizeram prometer que eu não iria ligar pra eles e principalmente chorar na casa da minha tia. E eu prometi. A minha tia arrumou o quarto, fez um leite, a gente assistiu um filme e fomos dormir. O único problema é que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Rolava para um lado, rolava para o outro e nada. Contava carneirinho e nada. Lá por umas 3 da manhã eu decidi que eu iria embora. O único problema é que eu não poderia ligar para os meus pais para virem me buscar, porque senão eles nunca mais deixariam eu dormir fora de casa. E é aí que eu tive uma brilhante ideia. Por que não ir para casa sozinha às 3 da manhã morando num dos bairros mais perigosos de Osasco? O que poderia dar de errado, né? Tudo, mas mesmo assim eu continuei com o meu plano. Eu até apelidei o meu plano de O Plano Infalível de Maria Eduarda. Bom, eu levantei sem fazer nenhum barulho, me sentindo naquelas cenas de 007. Peguei a chave do portão, abri, mas o problema é que o portão fazia muito barulho. Se eu fechasse ele, com certeza minha tia iria acordar. Então, eu resolvi que deixaria o portão aberto. Joguei a chave pra dentro da garagem e saí como se nada tivesse acontecido. Eu andei 1 quadra e eu consegui me perder. Rapidamente achei a minha casa e é aí que as coisas complicaram. Eu lembrei que eu não tinha a chave do portão da minha casa. Como eu entraria em casa sem chave? E foi aí que eu bolei outro plano infalível de Maria Eduarda. Por que não invadir a casa do vizinho e pular o muro que separa a minha casa da casa dele? O que daria de errado, não é mesmo? Eu consegui invadir a casa do vizinho. O problema mesmo foi o muro. O muro era enorme e ainda tinha caco de vidro. E foi aí que eu fiz a minha primeira cicatriz no joelho. Mas isso é assunto para outro podcast. Sim,
com muita dificuldade, eu consegui pular o muro. Entrei em casa e já fui direto pro meu quarto. Só que eu não esperava que a minha tia acordasse tão cedo. Às 6 da manhã, ela notou que a porta da sala estava aberta, que o portão da garagem estava aberto também e que eu não estava na cama. Ela avisou todo mundo da família e principalmente a polícia. Às 7 horas da manhã, eu acordo com os meus avós, a minha tia, os meus irmãos e um policial dentro da minha casa gritando com a minha mãe, dizendo que eu tinha desaparecido e que era para ela urgentemente ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Sem saber muito bem o que estava acontecendo, eu saio do quarto e pergunto quem havia desaparecido. Minha tia então me olha, fica branca e logo cai no chão. Os meus pais me olham furiosos e toda a minha família super brava comigo. Por fim, levei uma surra, mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é mesmo? O passado nos torna mais fortes. Tudo começa no ano de 2012. Minha mãe, Celeide, desde um pouco antes do meu nascimento, descobriu que tinha uma horrível doença. Uma doença que causa milhares de mortes por ano. O câncer. Minha mãe tinha câncer na região da barriga. Contra essa doença, já haviam lutado muitos outros parentes de minha mãe, como sua mãe, tia, tio, outros muitos. Poucos venceram essa luta, mas os que venceram agradecem imensamente por terem sobrevivido a essa doença maligna. Em 2012, eu, com meus 6 para 7 anos, estava vivendo uma vida normal e muito feliz, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade, mas não era assim para minha mãe. Minha mãe estava em uma batalha que eu jamais imaginava existir. No começo do ano, tudo estava tranquilo. Minha mãe indo ao médico para se tratar, trabalhando para cuidar da casa juntamente da minha avó, e assim seguia. Porém, durante o ano, a minha mãe começava a apresentar fraquezas. Ela apresentava estar pálida, mal cuidada e com dores. Com isso, suas idas ao médico ficaram mais constantes e eu não entendi o porquê disso. Eu era muito novo na época. Porém, eu sabia que alguma coisa não estava certa. Muito tempo de luta, dor e sofrimento se passou. Minha mãe já não aguentava mais lutar e foi internada no hospital de São Paulo. Eu, apenas uma criança, tentando entender o porquê minha mãe ter saído de casa uma vez e não ter mais voltado. Inconformado com aquela situação, fui procurar respostas. Então perguntei à minha avó o que havia ocorrido com a minha mãe. Ela me respondeu entristecida, contando o que havia acontecido. Eu queria visitá-la, mas não podia por conta da minha idade. Com muitas conversas com os responsáveis pela saúde de minha mãe, eles deixaram sem problema. Consegui vê-la uma única vez, abracei ela como nunca, mas de uma coisa eu me arrependo: não ter dito um eu te amo. Um tempo se passa e minha avó decide passar uma noite com ela no hospital, para não se sentir solitária. Eu aguardava muito ansioso a volta da minha mãe com a minha avó, porém somente minha avó retornou para casa. Minha avó, sem enrolação, já me deu a notícia e eu caí aos prantos. Algumas semanas se passaram e outros problemas começaram a surgir: depressão, traumas, medos, receio e tudo. Eu não aguardava aquela notícia. Foi uma surpresa e tanto. No enterro da minha mãe, muitas pessoas que eu nem sabiam que existiam apareceram por lá. Eu, muito abalado, chorei durante todo o enterro. Depois que acabou, eu voltei para casa, deitei na minha cama e chorei durante mais um dia inteiro, sem nenhum apoio paterno naquela época. Tudo ficava mais difícil, pois minha avó também estava tão abalada quanto eu, mas ainda assim me confortou. Quando completei meus 10 anos, finalmente comecei a superar o acontecido. Entrei para meus 12, 14 e conheci muitas pessoas durante todo esse tempo, pessoas que me fizeram mais forte cada dia mais. Problemas iam e vinham e eu pensava em desistir. Eu pensava em muitas coisas erradas, mas as pessoas que ficavam do meu lado me faziam mais forte. Foi aí então que eu aprendi que vale a pena viver. Aprendi que que você morre fraco ou vive o suficiente para se tornar forte. Então compreendi, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Confrontos da vida. Algumas vezes a vida parece ser uma história de ficção. Você já reparou? Daquelas que vemos nos filmes, lemos nos livros e acreditamos que nunca vai acontecer conosco. E com o passar do tempo, estamos vivendo situações dignas de cinema. É claro que isso pode ser um pouco complicado de lidar, mas basta saber enxergar o lado belo
e a poesia que a vida é capaz de escrever para cada um de nós. Às vezes, tenho meus momentos de epifania e eles me levam para momentos especiais de minha existência. E um desses momentos se encontra lá no capítulo 22, quando dei à luz ao meu segundo filho. Deixa eu explicar. O critério para o capítulo condiz com cada ano de minha vida. Coleciono diversos momentos bons ou ruins, mas penso que podemos fazer da dor um motivo para sorrir. No capítulo 22 de minha vida, ao adentrar ao hospital para que meu filho viesse ao mundo, estava com tanta dor que desejava tê-lo logo. Demorou um pouco, fui para a sala de parto e lá estavam a médica e os enfermeiros que Deus preparou para a minha hora. No momento, a ideia era que meu filho nascesse de parto normal. Eu tinha dilatação suficiente para isso, mas ele não saía e eu não aguentava mais forçar a sua saída. E foi nesse exato momento que chamaram uma enfermeira muito forte e alta. Eu não sabia o porquê, mas ela me disse com muita fé: filha, você vai respirar e soltar pela última vez e seu filho vai nascer. Você pode fazer isso? Eu me apeguei às palavras dela e disse: sim, eu posso. Afinal, meu filho estava passando da hora de nascer. Naquela hora, quando fiz o que ela me pediu, soltei o ar e suas mãos e seu corpo estavam em cima de minha barriga, forçando a saída de meu filho. Gritei pela última vez e pude ouvir o choro do meu bebê que estava roxinho da Silva. Foi um alívio. Fui para o quarto após a cirurgia e estava com um sangramento que lavou o chão daquele quarto. Passei por novo processo cirúrgico, pois haviam rompido 2 vasos sanguíneos em meu útero. E todo o processo ocorreu sem anestesia. Que dor! Na mesa de cirurgia, estava quase sem pulsação, ouvindo os médicos e enfermeiros dizerem: chame a mãe dela, ela não vai voltar. Eu pensei: será que aqui termina minha existência? Não vou poder cuidar do meu filho? Quando de repente a chefe das enfermeiras veio e disse: ela vai viver, ninguém chama a mãe dela. Eu tomei posse daquelas palavras quando já estava andando num caminho escuro e frio. Pensei: vou ajudá-la a trazer a minha vida de volta. E foi dito e feito. Eles injetaram vários medicamentos de reanimação em minhas veias e voltei. Bateram em meu rosto. O médico presidente do hospital pediu para eu dizer quantos dedos tinham em suas mãos. Eu disse 5. E ele disse: ufa, conseguimos. Eu não entendi nada naquele momento, mas só sei que tive uma nova oportunidade para continuar nesse mundo. Viver de bem com a vida, estar ao lado de minha família e cultivar a minha fé. Sou grata todos os dias pelos capítulos de minha vida. Se você crê, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar
Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegares ao topo do mundo e achares que é teu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. É trem-bala, parceiro. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.